Olá, sejam bem-vindos ao 4º episódio do podcast da ABE. Tá certo? Antes de mais nada, lembrando, eu sou o Raimundo Nonato Gonçalves Robert, hoje na diretoria financeira da ABE Santa Catarina, professor da UDESC. E para começar, nós vamos falar um pouquinho da agenda desse mês de março, tá? Dos dias 23 a 25 desse mês, em Brasília, nós vamos ter o 2º Congresso Brasileiro da Modalidade Elétrica. É um evento todinho idealizado pela ABE Nacional, que vai contar com diversos assuntos da nossa área, muito network, muita conexão, tá muito bom. Vai ser em Brasília, como eu já comentei, e na sede do CREA Distrito Federal. Também em março nós vamos ter o CREA Summit, né? Acho que está todo mundo antenado para isso, tá? E é justamente nesse ponto que eu vou pegar um gancho aqui para os nossos entrevistados. Dia 27, dentro do CREA Summit, nós vamos ter um fórum de educação. E no dia 28, ali em Balneário Camboriú, naquele centro de eventos, a UDESC vai estar lá. Tá? A UDESC vai estar lá, vai participar. Vocês vão poder ver um pouco da nossa universidade do estado de Santa Catarina. E hoje estão aqui comigo duas peças fundamentais da nossa universidade lá no Centro de Ciências Tecnológicas da nossa UDESC. Tá? É o professor Leandro de Virtes, doutor, professor e hoje diretor-geral do Centro de Ciências Tecnológicas. Um grande amigo nosso. E junto com ele veio o professor Douglas Bertol, que é meu colega de departamento, inclusive, departamento de Engenharia Elétrica, coordenador do grupo PET, do Laboratório Móvel, é o cara que sabe tudo de robótica. Ele é que manda na robótica aí nacional, né, Douglas? Eu vou passar a palavra para eles, primeiro para o Leandro se apresentar e tudo mais, em seguida o Douglas se apresenta, e aí a gente começa a bater um papo bem legal sobre engenharia, sobre a nossa universidade, para vocês verem o que a engenharia pode trazer, não só para o avanço da tecnologia no país, né, porque sem engenharia a gente não vive, como também você aí que está pensando em fazer um curso, já começa a se preparar para a nossa universidade. Leandro, manda bala aí. Olá, Nato. Obrigado aí pelo convite aí, a gente poder estar aqui falando um pouco da nossa universidade, da nossa UDESC, né, um prazer muito grande. Então, para quem não nos conhece ainda, né, meu nome é Leandro, hoje eu estou como diretor-geral da UDESC Joinville, do campus do CCT, o campus de Ciência e Tecnologia da Universidade do Estado de Santa Catarina. Minha segunda oportunidade de estar à frente da UDESC Joinville, ao longo, né, meus 20 anos, estou completando agora sexta-feira 20 anos de casa, 20 anos de UDESC, né? Show de bola, hein? E é mesmo, tu falaste um negócio que eu tinha esquecido, é a tua segunda passagem como diretor-geral, pô. Tá segunda certo. Passagem, tive de 2012 a 2015 e agora, né, de 2025 até 2029. Mas eu sou professor, né, acima de tudo sou professor da Engenharia de Produção e Sistemas, do curso da UDESC Joinville. Minha área é a área de Gestão da Qualidade, Engenharia da Qualidade, a área de Logística, né, e tenho também me dedicado muito ao longo da minha carreira à parte administrativa da UDESC, né. Já tive várias experiências na parte administrativa, fui coordenador de curso, fui chefe de departamento, depois fui convidado para ser diretor de administração do centro, e aí em 2012 eu tive minha primeira passagem pela direção geral do CCT. Fiquei até 2015, depois me afastei para participar da gestão da reitoria como vice-reitor, de 2016 até 2020. Nessa parte interinamente também exerci a função de pró-reitor de planejamento, cerca de 6 a 8 meses. Lembro. Na reitoria. Depois voltei para Joinville, né, recebi o convite para assumir também a direção de ensino, permaneci 2 anos na direção de ensino e agora novamente, né, então sendo eleito novamente para assumir o cargo de diretor-geral do CCT, se Deus quiser até 2029, que a gente possa estar fazendo um grande trabalho à frente do nosso centro. Sem dúvida. Ainda mais falando da tua área, a gestão da qualidade significa dizer que tem muita qualidade vindo por aí para o nosso CCT, né? Lembrando, a gente começa a bater um papo aqui, né? Aí vem as coisas. Viu, Douglas? Não sei se tu sabe, mas quem me botou nessa fria aí de coordenação de obra foram esses caras.
né? Quando o Leandro e o professor Tomasi assumiram lá a reitoria, me convidaram. Gostei tanto que agora estou na Secretaria de Infraestrutura aí, né? Mas é um negócio legal. Experiência construída, né? Exatamente, experiência construída. E graças a vocês também que acreditaram, né? E a gente vai em frente. Douglas, e tu, cara? Bom, eu primeiramente fico agraciado pelo convite e não só por isso, por estar na presença das vossas senhorias, né? Que eu, magrinho que sou, estou apenas há 10 anos, né? Então... meu nome é Douglas Bertol, eu entrei na UDESC há 10 anos, fiz 10 anos no dia 15 de fevereiro. Oh. Né? Então, a gente... E hoje no Departamento de Engenharia Elétrica, como professor de automação, da cadeira de automação e pesquisador em robótica. Então, pesquiso robótica há 20 anos praticamente. E... hoje também estou no cargo, né, me deram essa confiança de ser o coordenador da pós-graduação, do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. E também, como você acabou de contar ali, que eu também ajudo uma gurizadinha lá, que praticamente se toca sozinho. Eu sou o cara que incomoda eles, né? Sou tutor do PET Engenharia Elétrica, né? A camisetinha aqui que eu tô... que me faz muito alegre de ser tutor dessa turma, que já tiveram ótimos tutores, e fica para mim a ideia de que eu preciso estar à altura, né? Professor Celso, professora Mariana, eu vou lembrar todos aqui, professor André, que foram alguns dos tutores que marcaram, o professor Tiago, que me antecedeu, que também entrou comigo faz 10 anos de UDESC. Mas em termos, né, como eu falei, que eu fico privilegiado de estar aqui hoje para trazer um pouquinho essas informações, um pouquinho sobre a universidade, sobre o nosso curso de engenharia elétrica, que me é tão querido, né, que me recebeu tão bem, e há 10 anos eu estou com vocês aqui, e por trás com vocês, que são dois caras aí que fazem a UDESC acontecer até hoje, né? Como tu falou, aprendeu bastante com ela, e o diretor, né, que foi meu, não quero dizer para ninguém não, mas foi meu motorista hoje. Tem uma piada disso, né? Tem uma piada disso, legal. Pois é, rapaz. Diretor dirige bem, né? Dirige. Pois é, cara, a gente começa a falar de data, nem é bom falar data, né? Porque eu vou fazer agora em novembro de 2026, 36 anos de UDESC, cara. Meu Deus do céu, a gente começa a passar... Privilegiado. Mas é que eu entrei muito novo, eu tava... 15 anos. Eu entrei na UDESC com 15 anos, vai nessa, né? Pois é, cara. Então vocês já se apresentaram, bem legal, isso é perfeito. Eu vou começar aqui direcionando não perguntas, né, mas umas reflexões que a gente tem feito aqui ao longo do próprio sistema Confea-CREA. O próprio presidente do Confea, ele tem feito algumas lives, tem colocado algumas coisas sobre um pouco do déficit que a gente está tendo de procura nos cursos de engenharia. Isso é geral, né? Isso é geral. Isso não é particularidade da UDESC, é particularidade... Na minha opinião, isso vem de um descaso do ensino médio, né? Esse descaso no ensino médio é fundamental, não mostra a realidade que para um país ser livre, ser desenvolvido, é fundamental a engenharia. Eu não estou dizendo que ela é a principal mola, mas ela é fundamental para o desenvolvimento, tecnologia. Basta verificar quem são os países mais desenvolvidos aí que a gente tem, né? Não que a gente precise só de engenheiro, a gente precisa de médico, a gente precisa de professor, a gente precisa de um monte de coisa aí. Mas hoje nós vamos focar na engenharia, né? E eu sei, porque até uns dias atrás eu estava na UDESC dando aula no departamento de engenharia elétrica, né? Estava até como chefe de departamento um período ali. E a gente já vem trabalhando nisso, não só dessa captação de alunos, captação no bom sentido, obviamente, sim, claro, como também na manutenção desse aluno ali na universidade, né? Porque uma coisa é o cara estar lá, outra coisa é ele vivenciar o dia a dia, e a gente tem que lembrar que a gente, não somente a parte técnica a gente tem que passar, mas também a parte social, a parte de relacionamento humano, porque não adianta eu ser um engenheiro de mão cheia e não saber me relacionar com as pessoas, é mesmo que nada, né? E nesse ponto eu acho que a UDESC está fazendo um bom trabalho. É nesse ponto, viu, Leandro, que eu queria que tu comentasse aí com o pessoal o que é que a gente está fazendo lá, que eu sei, atendimento ao calouro tem sido maravilhoso, né?
Então, dá uma palhinha pra gente disso aí, cara. Isso é muito bom, muito importante. Perfeito, amigo. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que levam hoje você ter uma queda, né, em alguns momentos na procura pelo ensino superior, pelas áreas de engenharia. Eu acho que um dos aspectos, o que tu comentou, que eu acho que um pouco de falta de maior atenção ao ensino médio, e isso impacta, né, de você ter uma desmotivação do aluno, quando ele já chega e já pega uma escola, né, deficitária, com condições precárias, ele se desestimula e às vezes não tem a vontade de dar continuidade. Outro talvez é a situação do país como um todo, né? Acho que nós estamos até num estágio privilegiado, mas de muitos jovens que acabam tendo que ir para o mercado de trabalho e não têm a condição de ir para o ensino superior. Perfeito. E eu acho que um outro ponto importante é que você tem hoje, diferente da nossa época, uma ampliação muito grande da oferta de vagas no ensino superior. Então, antigamente eram poucas instituições, né? Então a concorrência ela era muito grande. Hoje você tem uma oferta muito grande, né? Tanto de universidades públicas, que se ampliou também, mas também muita universidade particular, universidade comunitárias, então a oferta ela é maior. Eu acredito, né, não tenho o número preciso em mãos, mas que nós formamos menos alunos do que vagas que nós temos disponíveis. Então é natural que vai ter uma diminuição. Eu acho que o nosso grande desafio hoje na UDESC tem sido melhorar a comunicação da instituição com a comunidade. Então, um dos investimentos que a gente fez, né, é melhorar o nosso setor de comunicação para tentar mostrar um pouco mais de tudo que a universidade faz, desde projetos como esse que o Douglas capitania e lidera, que é uma vitrine, né, do nosso centro, que é o laboratório de robótica, mas muitos projetos com pesquisa aplicada, que são desenvolvidos em parcerias com empresas, a gente tenta divulgar, jogar para a mídia, né, para os jornais da região, divulgar no nosso site, nosso Instagram, nas mídias sociais, para que as pessoas conheçam e vejam o quão bacana, o quão legal é você estar dentro da universidade, quantas oportunidades que você ali encontra. Da mesma forma, a universidade como um todo, desde o ano passado, conseguiu, em parceria com o governo do estado, né, divulgar, fazer criar um marketing, né, um programa de vários programas divulgando a universidade, né, em horários nobres, em rádio e TV. Isso é legal porque às vezes chega em determinados nichos da população que acabam não vendo as mídias sociais. Sim. Então se divulga um pouco, uma mídia rápida até, mas divulga um pouco da instituição. Então acho que esse é um dos pontos que a gente tem feito para tentar tornar mais conhecida ainda a universidade. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante, ele se trata depois que o jovem ingressou na universidade. Isso, que é o momento de você abraçá-lo, de você acolher. Então, a gente tem trabalhado junto à nossa direção de ensino, junto às demais direções, aos departamentos, para que esse acolhimento ele realmente seja caloroso. Então, desde o momento que ele chega para fazer a matrícula, ele tem a devida orientação, que a gente possa ali apresentar todo o rol de oportunidades que ele tem, seja junto ao serviço de orientação estudantil, os programas que a universidade tem, hoje o próprio programa de apoio, né, à permanência estudantil. Então, que ele tem recursos para quem tem vulnerabilidade financeira, para moradia, para alimentação, subsídio alimentar, para mídia digital, enfim, é uma série de subsídios. Os nossos programas de bolsas de ensino, bolsas de extensão, bolsas de pesquisa, bolsas de apoio discente. Então, são muitas formas que a gente tem para fomentar a permanência do aluno. Então, isso. Então, quando ele chega, às vezes ele chega muito assustado, e aí ele acaba não conseguindo absorver
esse grande volume de informação. Então a gente preparou um material, tem um guia do acadêmico, né, hoje nós temos de forma digital, de forma impressa, para que ele possa ter esse acesso e depois com calma, ou com o pai, com a mãe, com alguém da família, né, ver essas oportunidades e ao longo do semestre ele possa estar, se necessário, tá recorrendo a isso aí. E nessa mesma linha do acolhimento, nós criamos um programa que é um programa pioneiro e foi criado quando eu estava na direção de ensino, que é um programa de tutoria acadêmica. Então, exato, era esse aí que eu ia já taca de pau, eu ia citar esse agora. Esse aí eu acho interessante pra caramba. É um programa que é feito por pares, né? Ele tem um coordenador, hoje é o professor Marney, da matemática, que coordena todo o programa, com professores supervisores de cada departamento, mas com alunos veteranos que têm experiência, que já passaram por disciplinas, enfim, eles acabam fazendo essa tutoria, esse apoio ao aluno. O apoio ele não se dá apenas na questão técnica, na questão de conteúdo, mas também em outros aspectos que às vezes pegam o aspecto financeiro. Como eu disse, nós temos uma série de subsídios de forma de apoiar. E às vezes o aluno não sabe com quem buscar, onde buscar. Então o tutor, né, ele tem essa função de orientar. O apoio de integração. Às vezes o aluno tem dificuldade de se integrar com colegas ou com professores. O tutor também faz essa ponte para fazer essa integração. Às vezes o aluno pode ter tido algum problema, ou com um colega, ou também com o professor. Aí o aluno leva já leva para o docente, né, que trabalha com o supervisor, daí vai a um nível mais de docente mesmo, para tentar resolver isso aí. E a gente tem percebido, né, que tem surtido um efeito muito positivo. Mais pessoas têm buscado esse apoio, né? Então a gente tem trabalhado de forma bem leve. Todos os eventos que a gente faz da tutoria, eles têm tido muita procura, muitos jovens têm participado, porque é uma coisa realmente que faz bem. Sim. Então, acho que é um programa, nós estamos fechando agora praticamente um ano desse programa, um ano e meio, né? Então, acho que nós temos uma expectativa, agora a gente já está levantando os dados para ver como, tipo, o antes e o depois, né? O que isso está dando de impacto na questão da evasão, porque a gente sempre teve como uma base que 50% da evasão da universidade, ela ocorre antes do aluno integralizar 20% da grade. 20% é mais ou menos o primeiro ano. Então, metade do aluno que acaba já evadindo, ele não percorreu o primeiro ano. Então, ter essa proximidade logo de saída é uma forma de você poder dar ajuda, apoio quando ele encontra dificuldades, para que ele, ao invés de desistir, ele permaneça e possa alcançar o sonho dele de levantar o diploma. Não, legal. Inclusive, corroborando isso que você comentou agora, Leandro, exatamente desses 20%, né, que acontecem da evasão. 50% da evasão, 20% é antes de 20% da grade, né, 20% da matriz. Uma das coisas que já vinha acontecendo foram as alterações dessas matrizes curriculares, né? Sim. Justamente por quê? Porque, já pensaste, eu tenho a expectativa de passar no curso de engenharia elétrica. Aí eu me matriculo no curso de engenharia elétrica. Aí logo na primeira fase eu pego um monte de cálculo, Não, beleza, essa é a base. E isso a gente não pode abrir mão. A base técnica ela é fundamental. Porém, a gente pode mesclar já nessas primeiras fases disciplinas interessantes, que desperte a curiosidade do caboclo, né? Que está ali para começando. Então, isso nós alteramos, né? Nós fizemos nosso PPC da elétrica, vários cursos, nós atualizamos tudo isso. E eu acho que uma das coisas bem interessantes que aconteceu, no primeiro momento eu fui um crítico, até porque a gente não sabia como implementar. Mas olhando por outro lado, a curricularização da extensão foi muito boa também. Foi muito boa porque ela torna a nossa matriz mais leve e mais interessante, porque o cara vai botar a mão na massa. É como se a gente estivesse obrigando o cara a botar a mão na massa, porque ele tem que fazer aquele crédito, né, Douglas? E o interessante que a gente diz, né, é que é vocacionado. Exato. Quando tu faz a tua proposição para a universidade, você fala, eu quero fazer engenharia elétrica. Exato. Ou então eu quero fazer engenharia civil. Né?
Sim. produção. E aí você quer saber daquele assunto. Daquele assunto. Então você recebe uma carga enorme em outras disciplinas básicas e acaba desencorajando essa turma que entrou para... Isso tu tá falando, Douglas, tu lembra da nossa discussão no departamento, né? Claro. E uma das coisas que a gente colocava é exatamente isso, sabe, Leandro? É assim, obviamente que tu não pode abrir mão da linha da física e do cálculo, porque ela é a base de tudo. Não tem como, senão eu não vou conseguir entender o que é o eletromagnetismo, etc., o que é eletrônica, não vou. Porém, essa base, ela pode ser feita de uma forma mais tranquila. É isso que a gente tem que pensar. Nesse sentido, lembra que eu comentei com o ensino médio, né? Sim. A gente está na Secretaria de Infraestrutura, tem uma diretoria na qual eu faço parte, que é a Diretoria de Projeto e Execução de Obras, especificamente unidades educacionais, que a gente está remodelando todas as escolas do estado, né? Novas subestações, a gente está fazendo toda a parte elétrica para climatização e mídias. Porque isso é uma coisa que o governo já notou, né? A gente só vai motivar essa criançada a fazer os cursos que Santa Catarina, que o Brasil precisa, se a gente der condições boas de ensino-aprendizagem. Pô, imagina no Oeste Catarinense, um calor brabo, eu não tenho um ar-condicionado numa escola. Como é que vai ser esse rendimento? Nesse sentido, né, Nonato, uma das coisas que a gente botou como um dos grandes objetivos da nossa administração é fazer toda uma atualização muito profunda da infraestrutura do centro. Isso. O CCT, né, é o maior centro da UDESC, né, o maior campi da universidade. Nós temos hoje, lá na UDESC Joinville, nós temos 9 cursos de graduação. Nós temos 16 cursos de pós-graduação, são em torno de 2.500 alunos de graduação, em torno de 600 alunos, né, de pós-graduação. Então, 3.100 alunos aí. São em torno de 67 mil metros quadrados ali no bairro Bom Retiro, e hoje nós temos, eu acho que dá em torno de 16, 17 edificações. E algumas são edificações muito antigas, então a gente está num processo bem interessante de revitalização da infraestrutura, com reformas, desde na última gestão, e agora a gente tem dado continuidade, investimento em novos espaços inovadores de ensinos, atualização de laboratórios, com compra de equipamento de ponta, modernização, todas as salas são climatizadas, enfim, tem todo um processo para garantir uma qualidade. Só o ano passado, em equipamentos, só o UDESC Joinville investiu mais de 20 milhões de reais. Sim. Então, agora, nós estamos assim com o mesmo patamar, já foi assegurado para esse ano, a gente está iniciando o processo, até na vinda agora, né, o Márcio, que é o nosso diretor de administração, mandou o esboço para a gente disparar para os departamentos, né, da verba para esse ano, para contratação para compra de equipamentos, mobiliário, então estamos no mesmo patamar. Então, isso vai modernizando e vai tornando muito mais atrativos os espaços. E na parte da infraestrutura, nós estamos com investimentos bem interessantes, além das reformas que são fundamentais, né? Fundamentais. Nós estamos com um processo que chegou a semana passada, ele está sendo licitado, provavelmente vai entrar em licitação agora no final do mês, que é o novo planetário, um planetário que vai ser daquele terreno que o UDESC comprou recentemente na esquina. Sim, sim. Então, um planetário muito bacana, diferenciado, junto, né, no segundo momento vai ser feito o Museu de Ciência e Tecnologia da universidade. Então, atrair a galera do ensino médio. Isso vai ser um grande ponto turístico, né? Então, é uma coisa, né, muito bacana. Nós estamos com um projeto que é inovador, que também visa atualizar a infraestrutura. Hoje a gente sabe que logo que tu entra na universidade, tem o bloco lá, tudo por bloco, né? Bloco A, B, C, né? D, né? São blocos antigos. Bem né? antigo. Então a gente está com um projeto, já foi aprovado por os departamentos, com o centro multiusuário. Nós vamos estar a partir agora a projeção que nossa é listar já a obra num sistema integrado, projeto e execução. A licitação deve ocorrer por volta de julho, para que em janeiro já comece a obra. Nós vamos demolir o bloco B. E ali vamos levantar uma nova edificação com 6 andares. E depois de pronto a gente vai demolir o bloco A,
vai ser feito toda uma urbanização, estacionamento ali, e também vamos demolir o bloco D, onde vai ser feito toda uma reurbanização com espaços de integração. Top, hein? Top. Nessa nova edificação, a gente vai contemplar com laboratórios do CMU, do Centro Multiusuário, laboratórios de ponta, né, que vão contemplar laboratórios da elétrica, da computação, da física, da química, da matemática. Toda a área administrativa do centro vai estar ali, né? Toda a parte que hoje fica alocada no bloco A. Vamos trazer para esse prédio, para o último andar, a rádio da UDESC. Vamos fazer uma rádio nova, toda moderna, e vamos criar nesses mesmos moldes desse estúdio que aqui estamos gravando. Né? Nossa parceira Mil aqui em Floripa. Isso, perfeito. Vamos criar estúdio de gravação para podcast, estúdio de gravação para professores gravarem aula, para interagir com a comunidade ou para cursos à distância. Então vai ter, além da rádio, uma rádio moderna com vários estúdios, vai ter estúdios voltados para os professores que têm essa vertente, que podem usar do conhecimento para melhor se comunicar, né? Então vai ser todo um espaço bem moderno. Galera, ali, né? É só vir para o Udesc, pô. Depois disso tudo aí. Com certeza, né? Não, isso é importantíssimo, cara. E isso é uma das coisas que já está acontecendo no ensino médio em Santa Catarina. Santa Catarina realmente está sempre um passo à frente, né, cara? E vocês vão ver que esses ambientes de ensino das escolas do estado vai ficar top. Eu estou com um projeto aí que a gente já apresentei, agora eu estou querendo montar o termo de referência, que eu quero automatizar toda essa climatização, medindo temperatura externa, interna, ligando, desligando, tudo remotamente, porque tu sabe, deixou isso aí, a conta de energia vai lá para cima. Se a gente não cuidar com essa orientação, apesar do estado ter uma usina fotovoltaica para dar suporte para isso, mas a automação é fundamental. A automação é fundamental para a gente fazer essas coisas acontecer. Isso brilha o olho de quem está fazendo. Né? E justamente para esse brilho do olho, para quem gosta desse negócio, Douglas, vamos bater um papo sobre esse grupo PET que é maravilhoso, que esses alunos fazem acontecer, e o MOB, né? Vamos. Uma coisa importante, né? Conectando com o que vocês estavam falando, bom, você tem as ações da direção que prezam pela qualidade, né, a infraestrutura, da qualidade do ensino e manter de forma macro. Agora, nós, né, enquanto dentro da engenharia, enquanto engenheiros ali trabalhando, né, professor, enquanto você era ainda chefe do departamento, a gente teve algumas ações em conjunto, inclusive fomos em algumas escolas, né, para trazer e mostrar o que a gente tinha. Como era um pouco mais difícil, a gente foi atrás. Então, de forma micro, né, nas folhas, a gente tentou atacar isso, trazer esse aluno que às vezes não conhecia, que entende a universidade como uma coisa às vezes não alcançável, ou às vezes, né, não está motivado, a gente levava, a gente tem isso, a gente tem o MOB, a gente tem o PET, a gente tem formas de você se manter lá, né? A gente não falou aqui das diversas ações que a universidade faz para manter o aluno também em forma, mas eu não tenho dinheiro, temos bolsas, né? Temos bolsas, temos fomentos para que eles, né, um RU, mais um restaurante universitário de qualidade, onde nós utilizamos também. A gente almoçava lá, lembra? Almoça lá, e eles pagam muito pouco. Sim, né? Hoje o aluno paga R$5. O professor, nós aqui pagamos 11. Isso. Então, além de ser muito boa a comida, ela é atrativa financeiramente. Né? Então, tudo isso são ações, e essas ações que a gente, assim, nas folhas que a gente traz a infraestrutura, por exemplo, de coisas como o MOB, né? Como vocês vão ver depois algumas imagens que a gente vai passar aqui no podcast, são de equipamentos de ponta, que você não encontra em nenhum outro estado. Ou então encontra, por exemplo, em estados onde o preço, né, o valor que eles recebem, a universidade recebe anualmente, está muito além do que a gente recebe, né? Nosso orçamento. Então, são universidades enormes. E a gente tem a nossa universidade, que aqui é uma exímia universidade ímpar, mas a gente ainda tem essa capacidade de trazer coisas que outras universidades não conseguem. E buscar isso. Então, a partir do momento que o aluno... Olha aí, já tem algumas imagens rolando aí. Isso aí é o MOB, a entrada do MOB. Né? Então, o que a gente traz é possibilitar com que esse aluno que tenha essa vocação de engenharia e goste, por exemplo, de trabalhar numa área específica, que é robótica, ele consegue ir lá e desenvolver, não precisando ir... Onde é que o aluno podia ir antigamente?
ou até fora do país. Em outro estado, possivelmente em outro estado, às vezes, muito dificilmente, mas essa infraestrutura que a gente tem aqui, ele só vai encontrar em Santa Catarina. Deixa eu te dizer um negócio, só interrompendo um pouquinho. Claro. Até fazer... Tu manda um abraço pro Márcio, citaste o Márcio, manda um abraço pro Márcio, mas citando também o professor Heron, que foi do departamento, Claro. Já tinha sido reitor da UDESC também, logo depois de você, não foi? Foi antes. E também foi diretor-geral do CCT. Foi depois e antes, né? Depois e antes, exatamente. E tem um detalhe interessante que vale a pena deixar claro, que essa verba, por exemplo, que o Leandro comentou de equipamento, 20 milhões, que você está comentando aí, Douglas. Claro. Pessoal, isso não é nada do acaso. Na verdade, isso nós dentro da engenharia, vou citar a elétrica. Dentro da elétrica, nós temos algumas áreas específicas de desenvolvimento, de pesquisa, né, e extensão. E dentro dessas áreas, a gente busca esses recursos, via FAPESC, via próprio recurso da universidade, para garantir a atualização desses laboratórios, para compra de equipamentos, sempre pensando no quê? Graduação e a pós-graduação. Porque elas são indissociáveis, entenderam? É indissociável isso, porque cada pesquisa, cada ato que tu faz ali na pós-graduação, ela reflete diretamente na graduação. Então, isso anda em conjunto. E tu tem que deixar isso tudo azeitado. Isso. Né? Antes de entrar na conversa do PET ali, do nosso programa de ensino, né, de educação tutorial, eu vejo, né, enquanto na pós-graduação em coordenador, eu vejo um movimento. Eu creio que isso seja uma sazonalidade, onde talvez essa nova geração não veja a universidade como uma forma rápida de alcançar os seus objetivos, mas a gente já tem notado que quem tem graduação, por exemplo, hoje, busca muito mais uma pós-graduação. Sim. Então, a pós-graduação, ela tá inchando, ela está todo semestre completando todas as suas vagas, né? Ao contrário da graduação. Então, a graduação a gente tem que buscar mais. A pós-graduação a gente já precisa buscar menos, mas a gente faz ainda bastante propaganda. Sim. Então, a gente vê muita gente entrando, aqueles que já têm graduandos já notaram que se não continuar se graduando ou evoluindo, eles vão ficar para trás. E eu já vejo algumas pessoas dessa geração falando assim, ainda bem que eu fiz a graduação, porque o meu amigo que estava ganhando dinheiro lá, ele já está tomando com os burros na água, ele está chegando num limite. Eu não tenho, eu estou ganhando, né? Estou ganhando, mas né, eu não fiz uma empresa e ela virou a Microsoft, como diz assim, né? Mas ele está chegando num limite. Sim. Para fazer esse limite, tu tem graduação? Não, então eu não consigo crescer nisso aqui, meu amigo. Então tu vai ter que fazer. Então ele retorna. Então a gente vai ter uma massa crítica, possivelmente no futuro, de pessoas querendo fazer a graduação, mas que não são mais agurizadas. Então, sem dúvida, isso são coisas que... lembrar... E lembrar o seguinte, né? Um engenheiro, por si só, ele é uma microempresa, pô. Sim. O engenheiro, por si só, ele... Pronto. Acabou. Por si só, né? Isso tem que estar claro. Isso, ele consegue tocar ele sozinho, né? Consegue. Então, isso é importante. Isso é importante. A engenharia, ela é uma coisa um superpoder, quase um superpoder, né? E eu gosto de sempre comentar... vocês sabem muito bem disso, que antigamente, quando eu falo antigamente, eram os nossos pais que falavam assim, pô, tem que trabalhar, cara. Para de estudar, bicho. Né? Vamos trabalhar. Então, eu comecei, né? Meu pai falou assim, eu comecei com 10 anos. Vamos ajudar em casa. Daí hoje, né, a gente tem uma outra visão de falar assim, meu filho, vamos estudar. Exato. Meu filho, não quero estudar mais. Então, eu quero ganhar dinheiro. Eu falei, mas invertem as coisas. Exato. Então são momentos, são gerações que estão vindo aí. Exatamente. Mas assim, então tá, filho, tu quer trabalhar? Vamos pegar uma enxadinha aqui para ver que nem meu pai. E tu sabe o que acontece também nisso tudo? É a facilidade de informação que a gente tem hoje, né? Isso é um outro ponto, inclusive para quem é professor. Tem que estar cuidado, porque às vezes a formação tá tão fácil aí que tu digita qualquer coisa, eu digito lá, sei lá, boto até no IA, né? Na IA eu boto lá, fazer um amplificador o cara já mostra o IA e tudo mais. Eu lembro que isso foi uma das conversas dessa de avaliação, né? A gente já tem que dar o problema errado
pro cara descobrir o erro e acertar. Porque a IA não vai resolver isso para ele, isso eu tenho certeza, né? Nós já fizemos esse teste lá no departamento. Isso. Legal, cara. Fala aí um pouquinho do PET aí. Isso, também. Que eu tô te devendo agora sobre o PET. O PET é um dos grupos, né, de mais sucesso aí. A gente fez 30 anos ano passado, né? Então a gente... Olha só, 30 anos da UDESC que está fazendo 60. Isso. Então, o PET para vocês verem essa responsabilidade, e não são todas as universidades que têm o PET, hein? Isso, não são todas, tá? Então, uma coisa importante... O PET é mais velho que nós, não desce. Então, uma coisa importante do PET é que ele foi, por exemplo, berço de alguns grupos, né, que existem. E quando eu falo grupo, são aglomerados de alunos que se reúnem para trabalhar em cima de um assunto específico. Pode ser extensão, pode ser ensino, como a gente fala hoje, né, com a curricularização da extensão. Alguns grupos de extensão saíram dali, como o Germe, o Assistiva, tá? Alguma empresa júnior como a Inove. Tá? Então, algumas coisas saíram dali e são sozinhas hoje. Mas o PET, por exemplo, tem dentro dele o seu próprio grupo. Para quem não conhece, né, o PET é um programa federal, recebe um fomento federal, e ele, por estar dentro da UDESC, também recebe fomento e ajudas dentro da UDESC. Então a gente tem hoje 18 bolsistas, tá, pagos por... esse é o valor que a gente recebe federal para pagar essas bolsas. E esses alunos, mais alguns voluntários, hoje a gente está com mais 3 voluntários que desenvolvem ações ali dentro. Dentre essas ações, algumas ações, por exemplo, para evitar essa evasão. Quais são as ações que ele faz? Então a gente tem que dividir, né? A gente falou do programa de tutoria. Tá? Uhum. Eu sou tutor do PET, mas eu não faço parte da parte de tutoria. Então a gente ainda. Calma, né? Calma que as 40 horas semanais. Né? Já viraram 50 há muito tempo. Tá, então a gente tem a tutoria hoje, ela busca resolver aquele problema ali de quem não conhece a universidade, azeitar. O PET, ele vem no sentido de ajudar em alguns momentos, por exemplo, na engenharia elétrica, como é um PET da engenharia elétrica, até alguns outros alunos de outras, a gente tem, por exemplo, o cálculo. Tem uma turma que não está entendendo. Eles vão lá, a gente dentro tem uma ação de extensão que dá aula. Então, o aluno veterano vai dar uma aula prévia à prova. Sim. O que é que vocês não entenderam? Então a gente faz uma espécie de monitoria, mas a gente faz para cálculo. Cálculo, normalmente, o que a gente faz? A gente só pega um cara do cálculo, lá quem está fazendo matemática, e traz esse cara para dar uma aula extra para quem está com dificuldade ali para aprender alguma coisa. Dentro então, do nosso curso claro, lá, perfeito. A universidade já fornece a monitoria, a universidade fornece horas do professor, fora de sala de aula e tal, mas o que a gente tem que entender? Que o aluno, ele gosta de conversar com alguém da idade dele, que entende os problemas dele, que toma uma cachaça com ele, né? Então, que vai nas mesmas coisas que ele tira a dúvida mais fácil, ele se sente menos reprimido, talvez, de fazer aquela pergunta. Será que eu fazer aquela pergunta ali, vão achar que eu sou burro, não sei o quê. Então ele vai lá e conversa. Tá? Então, tem as suas particularidades. Então ele vai lá e fala com aquela... E muita gente gosta disso. Então essa é uma das ações do PET. Mas o PET faz só isso? Não. A gente é um grupo que tenta desenvolver... Essas pessoas que fazem parte do ele desenvolve justamente o que tu falou no início do podcast. Que o engenheiro, ele não é só para fazer cálculo, não é para resolver... Não, ele é para resolver problema, mas ele tem que ter capacidade de se expressar, ele tem capacidade de tratar com outras pessoas e o problema, entender se o problema é só... execução ou tem outra coisa em volta. Então a gente trabalha nas 3 bases, né, de ensino, pesquisa e extensão, e a gente aumenta ali no social, trabalha a empatia, saber trabalhar em equipe. Exato, trabalhar em equipe, isso é uma das principais assim que a gente forma líderes, né, cara? Então a gente justamente, uma das coisas, a gente reveza essa turma, porque como a gente tem algumas iniciativas dentro, então a gente sempre tem um líder. E esse líder fica por 6 meses naquela liderança daquele grupo e ele troca. Então, ele troca para que aquela próxima pessoa... mas eu não sei. Então, isso não é um problema. Se tu não sabe, é justamente onde tu deve estar. Porque é ali que tu vai experimentar, é ali que tu vai aprender para quando tu terminar a graduação.
eu não tenha que novamente aprender durante a parte de trabalho, né? Tu já entra como um profissional super capacitado. Então, assim, nos mais de 30 anos de PET aí que a gente tem, todo mundo quando vem, esse cara veio do PET. Cara, coloca aí que essa gurizada aí é boa. Então ele já tem uma capacidade maior. Até porque tem um critério de seleção, né? Isso. Tem um critério de seleção para essa galera. A gente tem a seleção, normalmente a seleção é quase uma seleção de empresa. Não difícil igual, mas a gente passa por uma dinâmica, certo? Então eles têm que fazer dinâmicas durante uma semana, fazer um seletivo. Até porque senão não se cria, né? Se é um grupo, isso, como é que eu vou? Eu não posso ser isolado. Exatamente. Né? Não posso ser isolado. Isso. O PET, por muito tempo, foi considerado até uma forma elitista dentro da universidade, porque são pessoas que são selecionadas por... Não, hoje a gente já venceu esse preconceito. Na realidade, são pessoas que querem se empenhar, querem... Então, assim, nos mais de 30 anos de PET aí que a gente tem, todo mundo quando vem, esse cara veio do PET. Cara, coloca aí que essa gurizada aí é boa. Então ele já tem uma capacidade maior. Até porque tem um critério de seleção, né? Isso. Tem um critério de seleção para essa galera. A gente tem a seleção, normalmente a seleção é quase uma seleção de empresa. Não difícil igual, mas a gente passa por uma dinâmica, certo? Então eles têm que fazer dinâmicas durante uma semana, fazer um seletivo. Até porque senão não se cria, né? Se é um grupo, isso, como é que eu vou? Eu não posso ser isolado. Exatamente. Né? Não posso ser isolado. Isso. O PET, por muito tempo, foi considerado até uma forma elitista dentro da universidade, porque são pessoas que são selecionadas por... Não, hoje a gente já venceu esse preconceito. Na realidade, são pessoas que querem se empenhar, querem... E uma coisa eu falo sempre para os meus tutorados, né, que eu falo assim, cara, vocês têm uma oportunidade que é totalmente diferente de qualquer um. Se você for fazer um EAD, se você for fazer uma distância, você vai ter o conhecimento. O que vocês estão vendo aqui é vivenciando. Que o EAD não vai te trazer isso. Exato. Mas você está aqui na universidade, então, se está fazendo uma universidade presencial, seja presente. Então, que às vezes o cara fala assim, mas eu vou lá no presencial. Né? As oportunidades que tu tem, né? Isso, então tu vai lá e... E são muitas, hein? Porra, são muitas oportunidades. Eu queria ter essas oportunidades na minha época também. Nem fala isso. Foi o que eu mais falo mesmo. Mas não, isso entra aqui, sai aqui. Porque para nós é diferente. Bem diferente, bem diferente. Então, para eles é uma coisa assim, se é presencial, não vai na aula e volta para casa. Vivencie, veja a sua oportunidade. Porque dali, dessa comunhão e dessa conversa com pessoas, escutar coisa que tu não gosta e discutir aquilo e mostrar o teu conhecimento, né? E até mudar o teu entendimento das coisas, isso aqui vai te trazer crescer enquanto pessoa totalmente diferente. Então, essa é a oportunidade da universidade. Eu falo para eles assim, a universidade tu vai demorar ali 5 anos para terminar a engenharia elétrica. No mínimo. Se demorar 6, por que demorou 6? Porque eu fiz um estágio fora do país, a universidade, o Udesc traz isso para Traz isso para ti, exatamente. Eu fiz um intercâmbio. Isso. Eu vou perder 6 meses. Tu não vai perder nada, Nunca. Tu só tá ganhando, cara. Isso. Só tá ganhando. Termine, porque depois tu vai olhar para trás e assim, eu devia ter feito aquilo porque eu tinha tempo naquela época. Agora eu tenho filho, agora eu tenho quanto eu vou pagar, então são coisas para vivenciar e a universidade traz isso. Que se perdem, né? A pandemia nos trouxe essa experiência, né? Tu ficar em casa, tu acaba perdendo muita vivência. E hoje a universidade é isso. Como o professor Leandro falou, hoje a gente mexe na infraestrutura para dar um bom lugar para eles ficarem o dia inteiro, né? Para eles descansar. Mas e se eu precisar tomar um banho? Tem um lugar para tomar um banho. E se eu precisar comer alguma coisa? Eu preciso me exercitar. Tem academia, pô. Vai lá. Então, tá tudo. Entendeu? Então, para que a gente possa explorar a potencialidade deles ao máximo. Isso. Máximo, exatamente. Para que ele realmente se sinta confortável e motivado, né? Querer permanecer ali. E eu vou te dizer o seguinte, sabe? É aquilo que tu comentou, né? É um curso presencial, então esteja presente. E detalhe, se o cara aproveitar cada item, ele não precisa ser bolsista, ele não precisa estar... Mas se ele souber aproveitar tudo que está sendo oferecido para ele, esse cara sai muito preparado de lá, cara. Tanto é que a grande maioria dos nossos alunos estão empregados, pô.
Sim. Eu encontro de vez em quando com outro me mandando uma mensagem ali, algumas imagens nossas aí do laboratório, né, conversando de um com o outro lá. E, pô, professor, encontrei um dia desse, um aqui em Florianópolis, rapaz, no shopping ali. Nem me lembrava mais do caboclo. Claro, pra gente é mais difícil, né? Ah, sim. Eles não, eles lembram que fica tudo mais tranquilo pra eles. Mas olha, é isso aí. Isso que a gente tá conversando é muito legal. Rapaz, eu fico aqui, a gente fica aqui por mais uma hora aí. Com certeza. Mas a gente tem um limite aí para fazer. Ó, o Lampadinha aqui, que é o mascote dessa... Esse Lampadinha, ele surgiu, bom, da revista em quadrinho, Walt Disney, professor Pardal, e tinha o Lampadinha, né? Que era o ajudante dele, né? Dava as ideias da luzinha e tudo mais. Esse cara surgiu numa primeira conversa que nós tivemos, lembra, Douglas? Nós fizemos um seminário lá, batemos papo com os alunos, que é criar. Já temos o estatuto pronto, agora é só a gente sacramentar. Quem sabe a gente faz no Fórum de Engenharia. A ABE Jovem. Sim. O CREA tem o CREA Jovem. Nós vamos criar a ABE Jovem, integrada junto com o CREA Jovem, e a UDESC pode ser já a primeira universidade. A gente quer envolver mais universidades. Mas a UDESC, nosso departamento, já pode ser o primeiro, né? Primeiro. E olha aí, nosso... Esse é até onde eu tenho ciência, tá? É o único robô no Brasil desse tipo. Então, obviamente, ele é fabricado fora do país, mas a UDESC permite com que a gente invista em investimento interno da universidade para disponibilizar. A gente usa essencialmente na pesquisa, porque a gente também não carrega esse cara aí para cima e para baixo, porque ele tem 1,80 m, 70 kg, então é difícil de carregar. Sim. Mas dentro da universidade, os alunos têm contato e disponibilidade para pesquisa em cima desse tipo de equipamento. O laboratório que o Douglas coordena tem um outro humanoide, né, que é um pouco menor, né? Isso. Que do outro modelo você vê já em empresas, em outras IES, né? Mas esse padrão aqui tu não vê. E para deixar claro o seguinte, pessoal... Isso também é um robô bem interessante, que é o bombeiro, né? Isso aí é o que a gente está fazendo, firmando uma... Parceria. Eu vi uma matéria sobre isso. Uma parceria legal. Isso é importantíssimo, né? Para negócio de desastres e tudo mais. Isso. Pô, isso é perfeito. Esse é o que a gente fala assim, o bombeiro cuida da vida de todo mundo que precisa. E esse aí vem para cuidar da vida do bombeiro, porque ele entra no negócio antes do bombeiro para ver se ele pode entrar lá ou não, né? Então... E deixa claro que, apesar de ele estar aí andando, como vocês viram nas imagens e tudo mais, mas tem toda uma estrutura de laboratório onde esses alunos ali dentro, nas pesquisas, seja na graduação, pós-graduação, eles trabalham programando e dando novas funcionalidades para esses robôs. Isso aí é que tu faz a robótica, que tu faz a automação acontecer. Galera, a gente tá, olha, chegando no nosso limite ali. Eu queria que o professor Leandro fizesse uns comentários finais, depois o professor Douglas, para a gente ir se caminhando para finalmente. É uma pena, tá? Inclusive, o próximo que eu quero trazer aqui, que tu comentaste do Grupo PET, que do Grupo PET saíram outros grupos, eu estou conversando com o professor Fabrício para a gente falar do Assistiva, que também é um outro programa top. Leandro, tuas considerações aí, Leandro. Amigo, a gente é muito grato pelo convite, né, pela oportunidade de poder estar aqui, falar um pouquinho da UDESC, né? O tempo passou tão rápido, parece que é recém começamos, né? Então, eu sempre digo assim que parceria, ela começa com a palavra par, né? Então é uma coisa que é bom para os dois, né? E a UDESC, o CCT, ele é parceiro, né, da BE, é parceiro do CREA, enfim, a gente está sempre aí à disposição para colaborar, para desenvolver projetos em conjunto. Show, é isso aí. Então a gente está sempre aí para ajudar, né? Eu acho que o nosso centro é uma referência, né, em Santa Catarina na área de engenharia, na área de ciência e tecnologia, né? Então a gente realmente está sempre aberto, né, para qualquer projeto, seja com empresa, seja com outra instituição de ensino superior para colaborar, seja qualquer Entidade, isso estava me fugindo da palavra, né? Mas a gente está sempre, né, aberto para entregar um pouco para a comunidade tudo que é desenvolvido dentro da universidade. E para quem está nos assistindo aí, que vai assistir, que sonha em fazer parte da universidade, fazer um curso de engenharia, um curso de tecnologia, ou fazer uma pós-graduação, seja jovem ou seja um pouco rodado, a universidade
está sempre de portas abertas, tem editais, todo semestre tem editais, pode acessar lá nosso site, www.udesc.br, lá encontra todas as informações necessárias, né, nos visite e a gente vai ter o maior prazer em recebê-las. Show de bola, Leandro. Obrigado aí, amigo. Douglas, e aí? É isso aí. Gostou? Adorei. Simplesmente agradecer sempre, e falando em parceria, né, a gente foi forçando que dia 28, no Summit. Isso, legal. No CREA a gente vai estar lá no stand, quem quiser conhecer alguns robôs ao vivo, né? Ao vivo! Então a gente... Bem, amigos! Vamos conversar, tem lá o robô, verifique e conheça. Né? Quero agradecer o Nonato, a gente já teve muito contato ali, viajou, andou em algumas escolas em conjunto para apresentar e dar umas voltas, e faz algum tempo que o Nonato agora está aqui em Florianópolis, e foi muito bom revê-lo e agradecer por nos receber, o MOB, né? Todo mundo poder conhecer o MOB, um pouco do PET e o que a gente faz ali dentro. E ficamos às ordens. Show de bola, maravilha. Eu que agradeço, na verdade, né? Esse nosso podcast foi uma ideia top aí. Conseguimos o apoio do CREA, da Multa, principalmente do Confeia, né? O Confeia acreditou na nossa cartilha, que virou o podcast. Tá? Agora, nos bastidores aqui, antes de começar, eu estava conversando com o Leandro sobre o segundo fórum das engenharias, que vai acontecer em Joinville. Isso. De alguma forma, a gente vai levar o projeto do escritório virtual de engenharia para fazer juntos. Já temos, esse projeto já foi aprovado pelo CREA, tá? Já conseguimos no edital de chamada pública uma verba. Vou conseguir um pouco mais com a Multa. A Multa eu já estou pedindo, já de cara. Né? Para quê? Para a gente fazer um evento bem legal lá em Joinville, que é voltado para engenharia. Pô. Engenharia, se o CREA, Confeia, a Multa não estiverem junto, né? Quem vai estar? Pessoal, muito obrigado por tudo aí. Estamos fechando esse nosso 4º episódio do podcast. Beijo do Nonato para todos, não é do gordo, que ainda bem, né? Um abração. Até a próxima. Fechou.